Oi, pessoal! Nossa aula hoje é a terceira e última parte sobre os processos de industrialização, tá? Então, a semana passada a gente falou sobre a industrialização das grandes potências, Europa, Estados Unidos e Japão. E hoje a gente vai falar sobre as regiões recém-industrializadas, que consequentemente vai dar origem aos países hoje que a gente fala subdesenvolvidos ou os países emergentes, que aí entra o caso do Brasil, tá? Essas novas regiões ou esses novos países industrializados, eles possuem algumas fábricas de eletroeletrônicos, componentes de informática, automóveis, porém não são aquelas coisas de mega alta tecnologia, tá? Com exceção um pouco da Índia, que a gente pode até colocar. Essas industrializações recentes, elas não são uniformes, elas não seguiram como é que eu posso colocar? O mesmo padrão de ocorrência, nem época, nem nada disso, tá? E o que a gente pode apontar nelas é que elas só ocorreram por conta de uma forte participação do Estado, principalmente no que diz respeito à Índia e alguns outros países que a gente vai ver, é bem iminente essa participação, tá? Então vamos começar pela América Latina. América Latina a gente consegue destacar Brasil, México e Argentina, tá? Onde essa industrialização ela foi imposta ou ela foi aplicada para diminuir as importações. Então, eram países que compravam muito de fora, herança do Pacto Colonial, para vocês terem ideia, tá? E aí essa industrialização vinha com o objetivo de substituir essas mercadorias que vinham lá de que eram compradas lá de fora. E aí esse nome de industrialização, ele é dado como industrialização substitutiva de importação, ou ICI, ISI. Aí a partir de 1950 tem a internalização do mercado consumidor interno, ou seja, esses países, inclusive o nosso, ele abre as fronteiras para o capital externo, tá? E procura atrair investimento de multinacionais, investimento de outros países, que visava acelerar esse processo de industrialização. Porém, como você já deve imaginar, a partir do momento que você abre suas fronteiras, a indústria nacional colapsa. E foi isso que aconteceu. Por isso que esse modelo ele entra em crise em 1980 para esses países que aderiram, tá? Por que que entrou em crise? Porque essa abertura da economia, ela veio principalmente por conta de países desenvolvidos, por conta do FMI e tudo mais. Então você tinha um grande interesse não desses países em se industrializar. Você tinha um interesse dos países industrializados em ter acesso a esses países. As estratégias das multinacionais não prevaleciam o desenvolvimento desses países, e sim o desenvolvimento delas. Então isso acabou sendo negativo para quem aderiu. O Estado, através de empréstimo para fazer o desenvolvimento em infraestrutura e tudo mais para suportar esses investimentos que estavam vindo, acabou completamente endividado. E dentro disso a gente teve aquele período de, aliás, ainda tem esse período de neoliberalismo, onde as empresas estatais foram privatizadas. E aí o Estado passou também a perder o controle de grande parte dessa economia, tá? E aí a gente vai para 1990, onde a gente tem essa abertura externa ainda, a gente tem a entrada de empresas estrangeiras e elas passam a controlar setores como setores de energia, telecomunicações, até a questão de transporte e a indústria de base, tá? Praticamente, aqui no Brasil a gente já viu, ou melhor, a gente viu essa semana, o que acontece quando uma empresa privada controla tanto a produção quanto a distribuição de rede de elétrica, que é o caso do Amapá, onde você tem uma empresa privada, fez a maior merda lá, e de repente ela precisa do auxílio de uma estatal para consertar tudo. Não é o único exemplo, tá? Isso não é um caso isolado. Em diversas aulas eu já apresentei muitas charges sobre isso. Agora a respeito dos tigres asiáticos, pulando um pouquinho para a Ásia. Os tigres asiáticos, eles correspondem a 5 países. Então, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Ah não, são 4.
ou só os novos tigres, que são 5, confundi. Então, esses 4 países, a partir de 1960, eles passaram por uma industrialização muito rápida e que acabou, tipo, assustando todo mundo. Por que que isso ocorreu? Porque são países que eles não têm um mercado consumidor interno muito grande. Então, ao contrário, por exemplo, de México, Argentina, Brasil, que possuem uma população gigantesca, essas 4 nações não possuem esse mercado consumidor. E de repente eles passaram a exportar horrores, a se industrializar muito rápido. O que foi o grande foco? Por que eles mudaram isso? Foi por causa da sua industrialização, ela foi orientada para a exportação. O oposto do que aconteceu na América Latina, que era uma exportação para substituir importação, essa industrialização deles foi para aumentar as exportações, que era para aumentar os produtos que eles vendiam, tá? Por isso que a gente até fala que os tigres asiáticos, eles são plataformas de exportações. Porque eles produzem não para ficar dentro dali deles. Até porque, como a gente já viu, o mercado consumidor é pouco. Eles produzem para vender, tá? Aí, como que ocorreu essa industrialização? Ela ocorreu por conta de capital e investimento japonês. Ao contrário também dos países da Latinoamérica, que foi muito influenciado pelos Estados Unidos e em parte da Europa, aqui foi o Japão que influenciou esse desenvolvimento, tá? Rolou parcerias entre as empresas privadas e o governo. Ele dava essa proteção tanto para as empresas nacionais, através de barreiras alfandegárias, e também criava mecanismos legais para aumentar as exportações. E isso dava uma certa estabilidade, dava um clima de segurança e atraía esse capital estrangeiro para dentro do país. Fora também toda a questão de infraestrutura, aí entra a questão de geração de energia, distribuição, portos, rodovias, ferrovias, enfim, qualquer coisa para escoar essa mercadoria. A educação e também, de certa forma, a formação de mão de obra, que a partir do momento que você precisa da industrialização, você precisa de um certo nível, tanto de educação quanto de qualidade de mão de obra. E aí, a gente tem algumas discrepâncias dentro desses 4 países. A primeira discrepância é com a Coreia do Sul. Ao contrário dos outros 3, ela seguiu o modelo japonês de industrialização. Então, são redes de empresas que elas possuem laços familiares, e essas redes elas são controladas por uma empresa maior, que é a chamada de holding. Aí, esses complexos, onde você tem a grandona, a holding, e todas as outras associadas a ela, são chamados de chaebols. E dentro de hoje, da nível multinacional, a gente consegue identificar 4 chaebol, que é a Hyundai, trabalha na construção de automóveis, a Daewoo, também é de automobilística, a Samsung e a LG, que são de eletroeletrônicos, tá? Porém, toda essa história de evolução deles, na Coreia do Sul, somente a partir de 1970 foi permitida a entrada dessas multinacionais, ou seja, de empresas exteriores ao Estado. E elas só podiam entrar se elas fossem trabalhar associadas às empresas estatais. Então aqui você já percebe um grande cuidado, ao contrário da Latinoamérica, de você não reganhar suas fronteiras, tá? Então você permite que o capital externo entre, mas você está protegendo a sua indústria nacional, protegendo seus empregos e protegendo tudo que é vamos colocar, de nacionalismo ali. E aí, em 1990, os tigres eles vão dar outra preferência, que eu até pontuei aqui, que são os produtos de alta tecnologia. E, mais uma vez, visando valorizar a sua nação, eles começam a elevar os salários dessas empresas. Por que eles fazem isso? Porque a partir do momento que você começa a elevar o nível do salário, você força as outras empresas que estão lá por conta da mão de obra barata a elevarem também os salários, senão vai baixar a procura por esses empregos.
E aí, de certo modo, elas acabavam expulsando empresas que não contribuíam muito com o desenvolvimento do país, tá? Então, em 1990, a gente tem o foco em alta tecnologia e elevar as condições, vamos colocar as questões trabalhistas do país, tá? E aí a gente avança para os novos tigres, que aí são 5, que é a Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, tá? Esses novos tigres, eles vão ser industrializados posterior aos tigres asiáticos, tá? Por isso é o nome de novos. E eles receberam investimento dos tigres e também de redes tanto americanas quanto japonesas, tá? As indústrias que foram instaladas nesses países são indústrias geralmente de base, ou seja, indústria têxtil, alimentício, de brinquedos, que não vai exigir tanta qualificação de mão de obra, tá? E até porque são países que estão começando a industrialização agora. Então, você não pode jogar, por exemplo, uma petroquímica ou um desenvolvimento de satélite lá, porque você não vai ter mão de obra, você vai ter que exportar trabalhadores. Aí aqui nesse mapinha a gente tem a localização, só para vocês identificarem onde está todo mundo. Então, Tailândia, Vietnã tá ali em cima, Filipinas é aquele conjunto de ilhas, o mesmo vale para a Indonésia, e ali no meio a gente tem a Malásia, tá? A respeito da China, em 1937, por conta da ocupação japonesa no território chinês, houve a associação entre o Partido Nacionalista e o Partido Comunista para combater isso. Depois que eles expulsaram os japoneses e tudo acabou essa guerra, houve a disputa interna entre esses dois países, o comunista e o nacionalista, tá? E aí isso foi até 1949, com a vitória do Partido Comunista. E aí eles fundaram a República Popular da China, instalando um governo comunista associado à União Soviética. O povo, que era muito ligado ao lado populista, os líderes políticos e tudo mais, acabaram se refugiando na ilha de Formosa e lá eles fundaram a China Nacionalista, que tem como base o capitalismo, que é a ilha de Taiwan, que a gente já ouviu falar um pouquinho dela, que ela tem como se fosse uma certa autonomia a respeito da China. Agora vocês sabem o porquê. O Estado, na época, quando foi fundado o regime comunista dentro da China, ele era muito associado à União Soviética, então ele acabou seguindo os meios da União Soviética, então você tinha o controle de toda a estrutura econômica organizada pelo Estado, as obras de infraestrutura, investimento de indústria e tudo mais. Era tudo realizado pelo Estado e era determinado foco no Estado. Então, naquele momento, foi para a indústria de base, foi para siderúrgicas e foi para metalúrgicas, tá? E aí, em 1958, eles rompem essa aliança com a União Soviética e a China passa a ter uma maior autonomia com a sua economia. E aí eles passam a investir tanto na agricultura quanto na indústria bélica. Por que na agricultura? Porque é o país com a maior população do mundo. Então, se você não investe na agricultura, falta alimento. E na indústria bélica era para ela se garantir em relação à região que ela estava, principalmente frente ao Japão. Porém, como a gente já viu, a partir da década de 1960, os sistemas comunistas eles entram numa crise gigantesca, principalmente a respeito da falta de abastecimento de produto. E isso não foi diferente na China, tá? E aí essa crise ela só vai ser resolvida em 76, após a morte do então líder do partido, que era o Mao Tse-tung, e é uma reforma que é feita na ausência dessa liderança, tá? E aí essa reforma, ela vai deixar mais dinâmica a economia da China e vai criar zonas econômicas específicas, ou ZEEs. O que é essa zona econômica específica? São regiões do território chinês, do território comunista, onde você, de certo modo, permite a entrada de capital privado. Então, aqui você tem um mapinha com as principais zonas ou as principais cidades, que são zonas de economia permitidas, tá? E você gera uma certa economia ali de molde capitalista. Essas cidades,
elas se abriram para a vinda do capital estrangeiro. Elas tinham uma certa medida de controle, então não podia vir tudo de uma vez. E para atrair esse capital, ela tinha baixos impostos, ela tinha isenção de importação, seja de maquinário ou de equipamento que você iria precisar para sua indústria. E você também teria uma certa facilidade em mandar as remessas de lucro para o exterior. Então você podia, sei lá, colocar a sua fábrica ali e todo o lucro que você tinha você poderia enviar, sei lá, para a Suíça, sem precisar pagar tantos impostos para o governo. Então isso acaba sendo muito vantajoso, principalmente quando você olha e você descobre que você vai ter acesso ao maior mercado consumidor do mundo, que é a população chinesa, tá? Fora também a questão da mão de obra barata. Então isso acabou atraindo bastante indústrias, bastante multinacionais e acabou elevando a industrialização chinesa. Consequências. Hoje a China é a nação que mais se desenvolve, tem o maior crescimento econômico. Algumas previsões têm que ela vai passar os Estados Unidos daqui a uns 20 ou 30 anos, tá? A... Ela tem um parque industrial bem diversificado, ela tem os bens de baixa tecnologia, mas também tem os de alta tecnologia hoje. E a partir de 2009, ela acabou virando um forte parceiro econômico do Brasil, se a gente for tirar até 2013. E ela superava os Estados Unidos nessa questão de relações entre exportação e importação conosco. Hoje eu não sei direito, mas eu imagino que pela sinalização da economia e dos governos, eu acho que os Estados Unidos voltou a ser o maior parceiro nosso, tá? E ela só foi entrar em 2002 na OMC, o que aumentou mais ainda a participação dela no cenário mundial, como exportadora e importadora de mercadorias. Agora, com relação à Índia. Em relação ao mercado consumidor, é o segundo maior país, só perde para a China, tá? Como assim, mercado consumidor? Ou seja, a população interna, a população que trabalha, tem salário e vai comprar os produtos internos, tá? A Índia, eles passaram por um processo de independência. Lembra que a Ásia foi colônia da Europa também, não foi só a África. E depois desse processo de independência, eles desenvolveram um forte nacionalismo. E somente após umas 3 décadas atrás que eles foram passar por reformas públicas e abriram um pouco a economia e dinamizaram, vamos colocar, as indústrias, aumentando não só o seu número, mas a sua variabilidade de produtos e materiais que fazia, tá? E aí também atraindo grande investimento estrangeiro. A, a Índia, ela também foi contrária aos países da Latinoamérica, Argentina, México e Brasil. Eles não seguiram o consenso de Washington, que falava sobre essa abertura do mercado, neoliberalismo e tudo mais, tá? E ela fez uma abertura controlada e também a privatização foi extremamente controlada. Os seus probleminhas hoje, não a respeito dessa privatização, mas a Índia tem muito problema com infraestrutura, tanto na questão de geração de energia, distribuição de energia, quanto eu posso colocar o fluxo de mercadorias, tá? Porque as ferrovias da época da colonização, elas estão extremamente precárias, os portos estão desatualizados, então você acaba tendo problemas para produzir lá dentro e tirar isso do país e exportar. E a indústria base, ela também não acabou sendo tão dinamizada como nos outros processos que a gente viu, então ela acaba sendo insuficiente nos moldes de hoje, quando a gente compara com os outros países, tá? As estatais que foram, de certo modo, privatizadas, elas não foram 100%. O Estado detém a maior parte acionária, então ele ainda é o dono das empresas. E nesse sentido a gente tem as refinarias, as metalúrgicas e as indústrias petroquímicas, tá? E a extração de petróleo e a indústria bélica é 100% estatal, tá? Não tem iniciativa privada dentro disso. O que a gente pode destacar da China? A cidade de Bangalore, que fica mais ao sul, que ela é um tecnopolo gigantesco da Índia.
Ali é onde vai estar concentrado as maiores indústrias de alta tecnologia existente. E aí você vai ter pesquisas de aeroespacial, os aviões, bioquímica, biotecnologia, a questão de supercomputadores, enfim, tudo que é de alta tecnologia é desenvolvido nessa região, nessa cidade. Para vocês terem ideia, o número de engenheiros presentes ali sobressai o Vale do Silício, nos Estados Unidos, e muitas multinacionais têm deslocado seus centros de pesquisa para essa região. Por conta do quê? Grande número desses engenheiros, mão de obra qualificada, porque a Índia passou por um processo onde que a gente até chama de exportação de cérebros, ela pagava para os estudantes indianos irem estudar nas melhores universidades e depois retornarem para o seu país, trazendo todo esse conhecimento. Então é muito comum você ter estudantes em Stanford, Harvard, nas principais faculdades da Europa, e depois eles retornam para a Índia com toda essa formação acumulada, tá? E investe isso dentro do país. Isso acabou gerando uma mão de obra bem qualificada para eles. E tem outros fatores, como por ter muitos engenheiros, a mão de obra, se comparado com os Estados Unidos, é menor, o custo dela, e eles têm ali, são muito fluentes em inglês. Então você tem essa certa facilidade em colocar sua multinacional e estabelecer uma comunicação efetiva com eles, ou entre os setores da sua empresa. Então isso acabou levando que com esse polo tecnológico se desenvolvesse e muito, tá? Outra opção que eles também têm dentro da Índia, e não só em Bangalore, mas em outras regiões, é a instalação de call centers de empresas multinacionais para realização não dentro da Índia, mas em outros lugares como Estados Unidos e Europa, principalmente por conta de mão de obra barata e fluência em inglês. Agora, com relação à África, dos 5 continentes é o menos industrializado, tá? A maior parte das nações dali, eles dependem ainda de extrativismo, de exportação de gêneros alimentícios. Eles não passaram por uma industrialização ainda. O mais industrializado ali que a gente pode ter é o país da África do Sul, tá? Com relação às riquezas, minerais e tudo mais, como vocês já sabem, elas sempre foram exploradas, principalmente pelas metrópoles. E isso foi mudando um pouco a partir de 1960, que foi quando a África passou por processo de independência. E aí eles acabaram nacionalizando essas minas através de não só do processo de independência, mas de associações com organismos internacionais de exploração de recursos. Aí dentro desse recurso, o que a gente pode salientar? O petróleo, ele é o mais significativo, sendo aí explorado por uma lista imensa de países, geralmente todos situados mais ao norte da África. E aí a gente tem também metais preciosos, como ouro, diamante, que também é bem explorado em diversas nações e é a causa de muitos conflitos, tá? Como, por exemplo, a gente tem a República do Congo, que ele é o maior produtor de diamantes, mas a economia dele não é só baseada nisso, ele também tem reservas de manganês e cobre. Tanto que a gente tem um mapinha aqui com todos os tipos de recursos minerais que a República Democrática do Congo tem. Essas minas, elas são palcos de conflitos, tanto entre milícias e governo, quanto população civil, eles acabam sendo envolvidos dentro desses conflitos, tá? E isso tem muito a ver com a questão da colonização. Porque por mais que essa colonização ela já não exista mais na África, os países, depois que eles se viram independentes, eles acabaram muito ainda dependentes dessas metrópoles para as relações comerciais e para tudo. E essas metrópoles acabaram influenciando em muito a política e a economia dessas antigas colônias, tá? Tanto com golpes militares, quanto a militarização do governo, quanto o acirramento dessas questões entre rivalidades de uma tribo, uma nação, uma etnia e outra, tá? E isso acabou gerando esse clima de instabilidade política e econômica que acaba atrasando completamente o desenvolvimento africano.
Sobre a África do Sul, o que a gente pode pontuar? É o país, aliás, é o país mais industrializado de lá. Ele é responsável por 30% do PIB da África. E ele tem um parque fabril diversificado. Ele possui atividade naval, automobilística, petroquímica, alimentar, têxtil e também de base. E isso acaba ocasionando que, em termos de, por exemplo, BRICS, em termos a nível mundial, ele é o maior representante da África quando se fala sobre países emergentes, tá? Aí eu vou deixar algumas questões pra gente resolver. E qualquer dúvida a gente tira na hora da monitoria, tá? A gente matou agora o tema de industrialização, deu um panorama sobre o mundo todo. E aí, só fica as questões pra gente resolver depois. Tchau, tchau, gente!